gelada, mas graças a Deus o Senhor Ele nos deu força, nos deu coragem, nos deu vigor, e aqui estamos para agradecer e exaltar o nome de Deus, amém? Amém. Bom, nessa noite recuso aí apresentações, todos me conhecem, amém? Nessa noite vou trazer a palavra aos nossos corações. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Daniel. Daniel, seu capítulo 1, nós vamos ler apenas 2 versículos 8 e 9. A minha já está na NVI. 1, versículo 8 e 9. Quem for achando vai dizendo: eu sou 12. Eu sou 12. Aleluia. Eu não achava você também. Amém? A palavra do Senhor ela nos diz o seguinte: Daniel, contudo, decidiu. Repita comigo: decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Amém? Podem tomar os seus assentos, curvem as suas cabeças, orem comigo e orem por mim neste momento. Senhor meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor Jesus, me coloco diante da Tua presença, Senhor Jesus, ó Pai, primeiramente pedindo perdão, Senhor Jesus, pelas nossas falhas, Senhor Jesus, pelas minhas falhas, pelos meus pecados, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que a partir de agora não seja mais eu, Senhor Jesus, mas que seja o Teu Espírito Santo, ó Pai. Ó Pai querido, esteja fluindo em nosso meio, Senhor Jesus, ó Pai. Senhor Jesus, ó Pai, abre nossos corações, as nossas mentes, ó Pai, para que a Tua palavra, Senhor Jesus, ó Pai, penetre, Senhor Jesus, ó Pai, que os Teus ensinamentos, Senhor Jesus, enraizem em nossos corações, ó Pai, e que não fique simplesmente aqui dentro, Senhor Jesus, ó Pai, mas que possamos espalhar, Senhor Jesus, aquilo que aprendemos na Tua casa, ó Pai, seja com cada um, Senhor Jesus, ó Pai, fale aos nossos corações, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Bom, a palavra que o Senhor quis trazer aos nossos corações sobre Daniel é o exemplo da fidelidade inabalável desse jovem camarada Daniel. E esse cara ele foi inabalável em tempos de crise. Daniel estava vivendo ali uma situação nada fácil, nada favorável, mas esse jovem rapaz, ele foi inabalável, a sua fidelidade foi inabalável. E só para contextualizar a igreja, né, Daniel, né, esse versículo que nós lemos, o povo tinha acabado de ser exilado em uma terra estrangeira, estavam todos cativos lá na Babilônia, né? E com isso, tudo mudou, tudo começou a mudar, tudo começou a ser diferente. E primeiro ali, a gente pode entender que a cultura daquele povo, daquela cidade que foi sitiada e tomada pela Babilônia, a sua cultura começou a ser ameaçada. Começaram a sofrer ali pressão naquela nova terra onde eles estavam, né? E aí eles tiveram, acredito, um grande desafio. Acredito não, tenho certeza. Um desafio de manter a identidade deles, né? E aí eu quero trazer agora para os dias de hoje. Esse é o nosso desafio atual até nos dias de hoje. Sabe por quê? É muito difícil manter uma identidade cristã quando o mundo ao nosso redor, à nossa volta, tudo parece remar contra aquilo que a palavra nos ensina, contra aquilo que a fé nos ensina, que a palavra do Senhor nos ensina. Parece remar contra a fé, na verdade. Princípios culturais, essa influência social dos jovens, não só dos jovens, mas também dos adultos. Essa tecnologia é muito boa, mas também traz muita
distração, e eu falo isso por mim, muito do meu tempo às vezes é perdido por conta de uma rede social, de uma tecnologia, e se nós não vigiarmos, se nós não estivermos atentos, nós podemos perder a nossa identidade de cristão. Mas hoje nós estamos aqui para aprender essa mensagem, e nós vamos aprender com Daniel como viver uma vida de propósito com Deus. Aleluia. Independente da circunstância, independente da situação que nós estamos enfrentando, né? Daniel, ele foi um exemplo de fé para nós, ele foi um grande exemplo de fé, um jovem, né, que se tornou um modelo de fidelidade em meio à adversidade que aquele povo enfrentava naquele momento. Daniel, a palavra vai nos dizer que ele era de sangue nobre, ele foi levado ao cativeiro. Daniel, ele era um jovem dotado de muita sabedoria e de muito discernimento. E ele tinha um coração voltado em servir a Deus. Ele tinha uma vida de oração e uma vida dependente, com dependência de Deus. E essa situação, essa circunstância chegou na vida de Daniel. E aí eu quero começar falando sobre esse nosso versículo que nós lemos. E a primeira coisa que eu quero falar para você, porque eu falo muito isso para os jovens da nossa célula: santidade começa nas nossas pequenas escolhas, é naquelas coisas que parecem ser mais simples, que parecem ser mais bobinhas, sabe? Mas a santidade começa nas pequenas escolhas, nos pequenos atos, nas pequenas decisões. E a palavra do Senhor vai nos dizer sobre a decisão de Daniel. Daniel decidiu não se contaminar com as finas iguarias que o rei ofereceu ali, quando ele foi chamado ao palácio do rei. Daniel, ele decidiu, antes de passar por alguma coisa a mais, ele já se antecipou e falou: peraí, eu já vou me apartar aqui. Ele já começou escolhendo da maneira correta. E essa decisão foi muito importante, o significado foi muito grande, porque essa decisão, ele teve isso por manter a identidade com o povo de Deus. Ele evitou ali com isso, talvez, se alimentar de alimentos que eram ali sacrificados aos ídolos daquela nova terra onde ele estava. Ele estava com essa decisão demonstrando lealdade a Deus acima do rei. O rei era poderoso naquele tempo? Sim. Foi perigoso o que Daniel fez de recusar aquilo que o rei estava mandando ele comer. Ele disse que era para todos que estavam ali comer aquilo, mas Daniel, ele se absteve, ele correu um perigo, porque o rei podia falar: então, já que está me obedecendo, já acaba por aí. Mas o Senhor, ele derramou sabedoria na vida de Daniel. E aí o Senhor também tocou na vida do servo do rei e disse assim, a palavra diz que ele teve, ele prezou com, fugiu a palavra, como? Ele intercedeu, ele cedeu aquilo que o Daniel, ele foi, ali, ele aceitou aquilo que o Daniel, o Senhor amaciou, vamos dizer assim, o coração daquele servo e disse: tá bom, mas eu estou com medo porque o rei mandou. Aquele servo do rei falou: mas eu estou com medo porque ele mandou vocês comerem para vocês ficarem fortes. E aí Daniel pegou e falou assim para ele: me dá vegetais para que eu comer e apenas água para eu beber. Na visão humana, na visão carnal, aquilo para aquele homem que estava servindo ao rei significava que ele ia enfraquecer, que ele ia ficar fraco. Mas eu já quero dizer nessa noite para você: quando você decide se abster das coisas que o mundo oferece para você, muito pelo contrário de ficar forte, é aí que você se fortalece em Deus, porque é aí que o Espírito Santo começa a agir mais em sua vida. Aleluia, Jesus. Então, se abster das coisas do mundo não significa fraqueza, muito pelo contrário, é fortaleza em Deus, é se encher mais da presença. E o resultado dessa fidelidade de Daniel foi que em 10 dias, a palavra ela vai nos dizer lá no versículo 15, que eles pareciam mais saudáveis e mais forte do que todos os outros jovens que comeu de todas aquelas coisas que o rei estava ali ofertando.
Deus, além disso, derramou sobre a vida de Daniel e seus amigos que estavam com ele conhecimento e compreensão. Deu sabedoria para a vida daqueles jovens que decidiram se abster das coisas do rei. E no final das contas, o rei ainda enxergou neles, Deus fez o rei enxergar neles que eles tinham 10 vezes a mais sabedoria do que todos os outros daquela época, porque eles decidiram se abster de algo que estava ali sendo prazeroso para a vida deles. Eles se fortificaram. E aí eu quero deixar uma pergunta: onde que nós, hoje, no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, somos chamados a ser diferentes, a não agir conforme a onda do mundo? Quais iguarias o mundo, o inimigo, ele tem apresentado às nossas vidas? Como as nossas pequenas escolhas diárias refletem na nossa fé? É no pequeno. A pastora ela fala muito disso, que a gente vai tropeçar, não é numa pedra grandona, é numa pedrinha pequenininha que a gente não vai ver, porque a pedra grandona a gente vai olhar e a gente vai desviar. A pedrinha pequena não parece nada na nossa vida, mas vai machucando, vai ferindo e vai fazendo a gente tropeçar. Então, no nosso dia a dia são as pequenas coisas. A santidade começa nas pequenas decisões. E eu quero deixar uma frase: a santidade não é apenas um conceito, mas é uma prática que começa com o coração decidido a agradar a Deus acima de tudo. E aí, Daniel, ele foi firme, ele não quis. E aí terminou tudo bem, porque aí o rei reconheceu: nossa, esses caras são muito espertos mesmo. E aí, tranquilo. Diga assim: ufa, venceu a primeira etapa. Mas a vida do crente não é fácil. Parecia que estava tudo tranquilo, mas aí vem o momento da crise. Na vida de Daniel apareceu novamente o momento da crise. E agora eu quero falar sobre a sabedoria em meio ao caos. A palavra em Daniel 2 vai dizer que o rei teve sonhos e ele ficou perturbado, ele não conseguia mais dormir. E aí o rei ele quis começar a entender o que aquele sonho significava, o que queria dizer. E aí no versículo 5 e 6 ele vai pedir que ele vai falar que aquele que interpretasse o seu sonho, ele ia dar muitos presentes, porém que se não contassem, eles seriam cortados em pedaços. E aí então o rei emitiu um decreto que iria matar todos os sábios e todos os encarregados, todos os chefes, e também saíram à procura de Daniel e os seus amigos para que também fossem mortos. Naquele momento, uma situação que parecia impossível. Sabe por quê? O rei ele teve um sonho, ele estava exigindo que quem fosse revelar o sonho, não só revelasse o significado do sonho, mas que contasse na íntegra o que o rei sonhou. Ele queria exatamente que a pessoa falasse: você sonhou, o senhor sonhou com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, e significa isso. Era isso que o rei queria. E parecia ali impossível, porque eles entendiam que ninguém podia revelar um sonho não contado. E os sábios que o rei mandou chamar ali, se apresentavam e falavam: conte-me, rei, fale o sonho que eu revelo, conte-me o que você sonhou que eu vou te revelar. Só que ele não, ele queria algo impossível, ele queria que a pessoa contasse exatamente o que ele sonhou. Ali parecia que a sentença de morte era iminente, parecia que não havia saída, e realmente não havia saída humana para aquele problema. Daniel e seus amigos naquele momento estavam enfrentando uma crise, porque Daniel e seus amigos estavam no meio desses que seriam mortos. Mas Daniel, muito sabiamente, assim como eu e você, em nome do Senhor Jesus, a resposta de Daniel, a resposta que eu digo, como ele agiu mediante essa situação difícil, foi que com muita sabedoria ele chegou ao rei e pediu: rei, me dá um tempo. Glória a Deus. Rei, me dá um tempo. Dá um pouquinho de calma. E aí sabe o que ele faz? Ele reúne os seus amigos
E sabe o que ele vai fazer? Ele vai orar. Ele vai orar, ele vai buscar misericórdia ao Deus, a Deus. Ele vai buscar a Deus, porque humanamente, impossível. Aonde ele vai? Em Deus. E aí o que acontece? Ele recebe uma revelação, em uma visão noturna, em um sonho. Então ele louva a Deus pela resposta. Ali no versículo 19 e 20 vai dizer: durante a noite o mistério foi revelado a Daniel em uma visão. E sabe o que ele falou? Louvado seja o nome de Deus. A palavra continua dizendo: não há sábios, encantadores, magos ou adivinhos que possam revelar ao rei o mistério. Que ele perguntou: ei, mas eu quero te dizer que há um Deus nos céus que revela todos os mistérios. Em momentos de crise, a nossa primeira reação tem que ser buscar a Deus. E Daniel, ele entendeu isso. Coloca para mim 2,48, por gentileza. E olha aqui o resultado. Daniel 2,48. Assim, com a sabedoria de Daniel, com a oração, com a busca e misericórdia de Deus, ele recebeu a visão e ele pôde contar ao rei exatamente o que aconteceu. E aí o resultado foi esse aqui: o rei pôs Daniel em um alto cargo e cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia. O próprio Daniel permanecia na corte real. Ei, eu quero dizer para você que nessa noite, que quando a sentença de morte parece iminente, quando parece que não tem saída, e às vezes realmente não há, mas se você dobrar no teu joelho, se você orar ao Senhor, Ele vai te revelar, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar estratégia para você sair da situação que você está. Aleluia. Glória a Deus. Parece difícil, mas é simples. É o joelho no chão e a oração. E aí, diga assim comigo de novo: ufa, venceu, o Senhor livrou, o Senhor deu sabedoria, o Senhor deu ali a saída dessa morte. E aí acontece um confronto da fé desses jovens. E esse terceiro ponto que eu quero falar, que é a nossa adoração a Deus, ela deve ser inegociável. Aleluia. A nossa adoração ao Senhor é inegociável. Não tem vírgula, não tem mas, não tem barra, não tem espaço. Ela é inegociável. Daniel 3, a palavra vai dizer, muito obrigado pela água, irmão. A palavra vai dizer que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, pequenininha, de 27 metros de altura e 2 metros e quase meio de largura, diz a palavra. Pequenininha, tranquilinha. E aí o decreto desse rei dizia que quando eles ouvissem um som, todos tinham que se prostrar a essa imagem de ouro. E não só isso, quem não se prostrar e não adorasse aquela imagem imediatamente, seria lançado em uma fornalha ardente. Amados, deixa eu fazer um paralelo aqui. Alguém se identifica com esse ufa de Daniel? Ou será que é só eu ou será que é mais alguém? Porque não que... Ufa! Mas eu quero te falar uma coisa: isso é o Senhor fortalecendo a minha e a sua fé. E se você está passando por situações assim, diga glória a Deus. Obrigado, Senhor. Porque eu tenho certeza que todas as provações, o Senhor, Ele tem te livrado, Ele tem te fortalecido, Ele tem te levantado e tem te colocado de pé. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O decreto, então, que quem não se prostrasse seria lançado numa fornalha. Aí começa o dedinho acusador, sabe? Sempre vai ter aquele: ó, o rei, tá vendo aqueles homens ali? Deixa eu te falar, tem gente aí fora, às vezes vai apontar os dedos para nós, vai falar: ó, aquele ali é diferente, que ele não está fazendo, não faz isso, não faz aquilo. Eu vou te falar: tá tudo bem. Porque você não tem que fazer o que esse rei que está te apontando está fazendo, não.
Você tem que fazer aquilo que está vindo diretamente do céu para a sua vida. Aleluia. Mas aí Daniel passou por essa acusação e seus amigos, e a palavra vai dizer que estes homens não prestam culto aos deuses, não adoram essa imagem de ouro. E aí Daniel e seus amigos novamente entram ali em um dilema. Por quê? Adorar a estátua significava sobreviver. Manter-se fiel a Deus era igual à morte da fornalha. É fácil essa decisão? Viver ou morrer? Claro que não. Mas ele, Daniel, tinha a sua adoração inegociável. Assim como eu e você, em nome do Senhor Jesus. Mas naquele momento não era fácil para aqueles homens não se prostrarem. Sabe por quê? Porque tinha ali uma pressão social. Todos os outros, todos sem exceção, estavam se prostrando. E aí eu vou te falar uma coisa. Muitas das vezes nós somos carregados por esses todos, se nós não vigiarmos, se nós não estivermos firmados na palavra do Senhor. Porque é muito fácil, está todo mundo fazendo, e a gente vai no meio, a gente vai falar aqui, ninguém vai ver, aqui está tranquilo. Nós não podemos deixar isso acontecer. E ali, ele tinha além de uma pressão social, porque todos estavam, eles eram os únicos diferentão ali, tinha uma pressão política, porque ali a ordem estava vindo do rei. E eu te falo, e hoje a política, essa pressão política que a gente sofre hoje, é diferente do que naquele tempo? É diferente do que a política de hoje, os governantes de hoje têm liberado, têm achado como batido o martelo como certo? Não é diferente. Por isso que essa palavra vem para nos ensinar, para nos alertar. E outra, eles tinham ainda a pressão do medo. Mas diga assim, a minha fé, a minha adoração, ela é inegociável. Daniel, ele declara isso não só com palavras, mas com atitudes. Sabe por quê? Porque Daniel, ele não se prostrou. Daniel e seus amigos não se curvaram à estátua. E qual era o decreto? Ser lançado na fornalha. Daniel diz a Nabucodonosor que nós não precisamos nos defender diante de ti. E ainda ele vai continuar, ele é usado. Se nós formos lançados na fornalha, o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, ele pode nos livrar. E ele nos livrará das tuas mãos. E aí vem o ponto-chave. E mesmo que não faça, mesmo que ele não me livre, saiba, Deus, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro. Aqui está escrito um pouco diferente do que está na palavra, tá? Que eu fui escrevendo, mas é o que o texto está querendo dizer. E amados, nós temos que ter isso em nossas vidas. Não tem um louvor que fala: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não livrar, Ele também continua sendo Deus. E nós não podemos deixar que nós sejamos baseados no livramento, no que Deus pode nos oferecer. Nós temos que nos basear na nossa fidelidade. O princípio da nossa fé tem que estar na fidelidade ao Senhor, não naquilo que Ele pode fazer. E Daniel, ele falou, ele expressou, e ele agiu dessa maneira. Ele disse: rei, eu não vou me dobrar não, eu não vou me curvar não, porque eu creio, eu tenho fé que o Deus que eu sirvo, Ele pode me livrar. E se Ele não me livrar, se for a minha hora de ir, de ser queimado na fornalha, tudo bem também, isso não vai ser motivo de eu me curvar. Queridos, nós não podemos deixar que a opressão do mundo, nós não podemos deixar que as setas de Satanás nos enfraqueça e nos faça nos curvarmos ao mundo, ao inimigo. Não! Nós temos que entender que nós temos um Deus poderoso que sabe de todas as coisas, e que independente da situação, independente da consequência, independente do que o Senhor tem preparado para mim e para a sua vida, a nossa fé, a nossa adoração, ela tem que continuar sendo inegociável. Porque quando nós entendemos isso, quando nós não negociamos a nossa fé, nós não negociamos a nossa adoração, o Senhor, Ele volta os olhos
para nós. O Senhor, Ele estende as suas mãos. O Senhor, Ele estende a sua proteção para as nossas vidas. E o que aconteceu na vida de Daniel e seus amigos? Foram lançados dentro da fornalha. Morreram? Não. Foram libertos. E a palavra vai dizer que o rei ficou espantado, porque ele começa a perguntar ali para quem estava à sua volta, para os seus conselheiros: ei, não foi 3 homens que nós jogamos lá dentro? E aí ele vai dizer assim: porque eu estou vendo 4, estou ficando meio doido, eu estou vendo 4 lá dentro. E ainda ele vai dizendo que o quarto se parece com o Filho dos Deuses. Eu imagino que ele ficou espantado, porque a presença do Senhor era tão grande naquele lugar, o Espírito Santo ali livrando aqueles homens, que ele ficou: nossa, o que eu estou vendo? E quando nós não negociamos, você pode estar dentro da fornalha, você pode estar no pior lugar que você acha, mas a presença do Senhor, ela vai estar com você. Independente do que o homem diz, a presença, ela vai estar com você. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que nenhum fio de cabelo tinha sido chamuscado, e as suas roupas não estavam nem queimadas, não tinha nem cheiro de fogo. Não tinha nem cheiro de fogo. Eu fico 5 minutos do lado do fogão lá dentro, eu fico cheirando fumaça o resto do dia. E eles dentro da fornalha não tinha nem o cheiro de fogo neles. O milagre, ele acontece quando nós entendemos, quando nós declaramos a nossa fé ao Senhor. Quais estátuas o mundo tem colocado à nossa frente? Onde que nós precisamos demonstrar coragem ao Senhor e falar: ei Deus, isso daqui, ó, não para Deus, não para o mundo, tá? Senhor, obrigado, eu consigo dizer não. Às vezes pela nossa força, às vezes não, na maioria das vezes, nós não conseguimos dizer não por nós mesmos. Mas se nós buscarmos a Deus como Daniel, eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai te dar força. O resultado disso, Daniel 3:28, por gentileza. Aleluia. Nabucodonosor então disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da própria vida a servir e adorar a outro Deus que não fosse o próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e que a sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperar na província da Babilônia. Aleluia! Diga comigo: ufa. Só que não. Sabe por quê? Porque Daniel ainda, depois de todas essas situações, ele ainda vai sofrer ali uma conspiração daqueles que estavam ali ao poder junto com o rei ali, os seus governantes, né? E aí a palavra vai dizer, lá em Daniel 6 agora, que Daniel, ele se destacava entre os administradores ali que fazia parte da equipe do rei. E ele tinha qualidades excepcionais, e o rei planejava colocá-lo à frente de todo o governo. O rei já tinha planos para Daniel naquele momento, só que causou inveja nos outros administradores, causou inveja, né? A Bíblia traz sátrapas, uma palavrinha um pouco diferente, né? Que são os que governam, que têm poder. E eles começam a procurar motivos para acusar Daniel, para poder derrubar Daniel. Mas a palavra vai dizer que eles não conseguiam achar nenhum motivo para acusá-lo. Sabe por quê? Porque ele era fiel. Aleluia. E não foi encontrado nele nenhum tipo de negligência nem corrupção. A palavra então vai dizer, lá no versículo 5, que eles começam a falar: não encontramos nenhum motivo.
a menos que seja algo relacionado à lei do Deus dele. E aí vai dizer que esses camaradas, esses governantes, eles chegam ali e começam assim, lá no versículo 6 e 7, ó rei Dário vive para sempre, e cheio da ladainha, né? Todos os altos oficiais concordaram que o rei deve emitir um decreto, que aquele que orar a qualquer deus ou homem nos próximos 30 dias, se não for a você, se não for a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Diga assim, meu Deus do céu. De novo. Mas aí eu quero falar de novo. Fala assim, de novo. De novo. Daniel se mostra inabalável e a sua adoração é inegociável. Diga assim, essa é a minha história. Essa é a minha história. E aí sabe o que aconteceu? Quando Daniel ele soube do decreto, o que esse camarada veio fazer? Ele foi orar. Amados, é ser repetido. Talvez eu estou repetindo isso novamente, mas eu tenho que falar. No meio da crise, no meio da dificuldade, geralmente a gente começa a querer se desesperar, mas não é esse o caminho. O caminho é orar. Aleluia. E a palavra diz que Daniel, depois que soube disso, foi lá para casa, para o seu quarto, onde as janelas davam em direção a Jerusalém, e ali a palavra diz que ele orava 3 vezes por dia. Aleluia, Deus. Correr. Ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. E aí diz que esses camaradas foram lá, né, procurar Daniel para poder acusá-lo de alguma coisa, e encontraram ali ele orando. E aí o Senhor colocou no meu coração de trazer algumas características dessa oração de Daniel. E é uma coisa que eu também falo para os jovens: nós temos que ser constantes. Eu falo para eles, não adianta vocês virem só na terça-feira, orar aqui na célula e ficar só na terça-feira. Não adianta. A oração de Daniel era consistente, era constante, e falava que ele orava 3 vezes ao dia. Essa tem que ser a minha, a sua história, no mínimo. No mínimo. Ela era disciplinada. Ele estava sofrendo ameaça, ele já sabia do decreto. Ele se desesperou? Não, ele foi orar. Amados, no meio da dificuldade, no meio da tribulação, feche a porta do teu quarto e ore. E era uma oração direcionada, uma oração humilde de joelhos, e uma oração grata ao Senhor. E aí sabe o que acontece? Diga assim, glória a Deus. Glória a Deus. A proteção divina. E aí depois, né, a palavra vai nos dizer que Daniel, ele foi sim jogado dentro da cova dos leões, porque ele deixou de orar a Deus? Não. Ele deixou de adorar a Deus? Não. Consequência, cova do leão. Mas Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E meu querido, entenda nessa noite que se você orar a Deus, se você for fiel à adoração apenas ao Senhor, o Senhor ele fecha a boca dos leões. Ele pode rodar ao seu redor, fazer o que quiser, gritar, pular, fazer barulho, mas ele não vai te alcançar, porque o Senhor nessa noite está dizendo para você que o Senhor fecha a boca dos leões. Aleluia. E a palavra vai continuar nos dizendo que aí, depois que o rei ficou sabendo disso, glória a Deus, porque ele ficou feliz e mandou que tirassem Daniel de lá. E aí quando tiraram, né, todos viram aí o milagre e a proteção do Senhor, porque Daniel saiu de lá ileso, sem nenhum ferimento. Consequência, resultado, rei Dário escreveu: em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Vocês perceberam que todas as vezes que Daniel ele foi fiel ao Senhor, ele foi inabalável, houve uma consequência de uma proteção divina sobre a vida dele, e não só ele e os amigos deles enxergavam, era ao público.
E é assim na minha vida e na sua vida. O Senhor, Ele não faz o bem para você, Ele não faz um milagre na sua vida para ficar fechadinho. O Senhor, Ele tem milagres para a sua vida, mas é para você louvar e engrandecer o nome dEle e exaltar Ele por onde você passar, para que aqueles que estão lá fora vejam quem Deus é na sua vida. É para isso. O Senhor, Ele nos livra, o Senhor, Ele nos tira das situações, é para que o seu nome seja glorificado e exaltado. E nos dias de hoje, essa palavra, o Senhor me trouxe ao meu coração e falou muito ao meu coração. Espero que tenha falado muito ao seu coração também, porque Deus, Ele quer desenvolver, na verdade, uma identidade em mim, em você, e inabalável, que independente da situação, nós continuamos firmes. Amados, eu vou te falar, se fosse antigamente, se fosse o Cidinho de antes, eu já estava longe da igreja faz tempo. Pergunta para Gil aqui, ó. Eu já estava longe faz tempo. Com a dificuldade que a gente está enfrentando hoje, graças a Deus vencendo, a primeira eu já tinha largado a mão de tudo. Mas eu dou glória a Deus, porque através da vida da minha esposa, através também da oração da minha esposa, hoje, por mais que a situação se pareça difícil, eu estou aqui. E assim eu sei que é na sua vida também, independente da situação, você está aqui, fiel ao Senhor. Mas o Senhor, Ele quer ainda reforçar essa nossa identidade inabalável. Deus, Ele quer que nós criamos, Hoje o mundo tem uma cultura totalmente, meu Deus do céu, dá até medo de falar, medo de pensar nas crianças desse mundo. Mas o Senhor, Ele quer cultivar uma cultura em mim e você de oração consistente, conhecendo a palavra de Deus, tendo coragem de ser diferente, tendo coragem de que quando todos estão se prostrando, você está de pé, não porque você é melhor, mas porque você está de pé glorificando e exaltando ao nome de Deus. Romanos 12:2, não se conforme com este mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre a minha vida e a sua vida. E eu quero te falar uma coisa: o mesmo Deus que estava lá com Daniel, o mesmo Deus que fez lá eles ficarem fortes mesmo quando eles não comiam as regalias, o mesmo Deus que fez Daniel ser livre e seus amigos saírem da fornalha, o mesmo Deus que livrou Daniel de dentro da cova dos leões, Ele é o Deus de hoje, Ele é o Deus de agora, Ele é o meu Deus, Ele é seu Deus. E assim como Ele livrou Daniel naquele tempo, Ele nos livra hoje. Ele nos capacita através do Espírito Santo a sermos cada dia mais fiéis, e Ele nos protege, nos cerca com, em meio às nossas lutas. E através do nosso testemunho, diga assim: eu terei muito mais. Eu terei muito mais testemunhos na minha vida. Testemunhos na minha vida. E o nome do Senhor será glorificado. Será glorificado. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode se colocar no pé. Que nesses tempos nós possamos ser inabaláveis, assim como Daniel. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento te agradeço, Senhor Jesus, por mais essa palavra, Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor trouxe aos nossos corações, ó Pai. Senhor, meu Deus, com ousadia te peço, Senhor Jesus, que derrame, Senhor, a sabedoria que o Senhor derramou na vida daquele jovem sobre as nossas vidas, ó Pai, para enfrentarmos, Senhor Jesus, no meio do caos, ó Pai, em meio às dificuldades, Senhor Jesus, continuarmos firmes, Senhor Jesus, na Tua palavra, Senhor Jesus, continuarmos firmes, Senhor Jesus, ó Pai, nos Teus ensinamentos, ó Pai, e a nossa identidade em Ti, Senhor Jesus, não venha a ser mudada, Senhor Jesus, pela opressão que o mundo tem feito sobre as nossas vidas, ó Pai, mas diferente disso, Senhor Jesus, que cada dificuldade, Senhor Jesus, que cada batalha, Senhor Jesus, venha nos aproximar mais de Ti, Senhor Jesus, ó Pai, venha nos aproximar mais da Tua presença, Senhor Jesus, ó Pai, e que possamos cada dia mais Te buscar, ó Pai, e ser constantes em oração, em busca e em adoração ao Senhor, ó Pai. Nos ensina, Senhor Jesus, derrama estratégias, ó Pai, porque as dificuldades às vezes são muitas, ó Pai, mas nós temos um Deus, ó Pai, todo-poderoso, Senhor Jesus, que pode nos livrar de todos os maus, ó Pai, em nome
nome do Senhor Jesus, e nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor derrama a sua graça, ó Pai, mesmo imerecida, Senhor Jesus, ó Pai, o Senhor nos abraça, nos acolhe, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, amém. Amém. Aleluia.